eu olhei para dentro e comecei a falar e ver assim o seguinte, igual quando a gente olha para dentro de uma cisterna, certo? O meu pai, ele lá na fazenda, a gente morava no topo tipo assim, do morro, e lá tinha pouca água, certo? Na verdade ainda tem pouca água porque a gente ainda não furou um poço artesiano lá, mas olá, tudo bem? Júlio César Teodoro aqui do canal Ideias Lucrativas, e hoje estamos iniciando o primeiro podcast, certo? Que é um podcast que eu tive essa sacada no dia de hoje, certo? Que foi o momento do desbloqueio da minha criatividade, certo? Por que da minha criatividade? Na verdade, não que eu não seja criativo, mas eu tive em um momento cíclico. Eu falo que a vida ela é cíclica, certo? E eu tive num momento cíclico de baixa da minha vida, onde eu questionei alguns passos, alguns pontos. Eu acho que isso faz parte do processo evolutivo. E eu questionei diversas coisas, e uma das minhas questionamento foi em relação à minha criatividade, certo? E aí, tipo assim, e não é sobre fazer coisas criativas, produzir coisas infinitamente criativas e incríveis, certo? É sobre criar mesmo, certo? Eu tive dificuldade em criar coisas no Instagram, criar vídeos para o YouTube. Eu tô com vários canais aí rodando. Tive dificuldade em produzir conteúdos para esses canais, certo? De pegar, não que eu não tenha o conteúdo, mas em produzir. Sabe aquele tesão em produzir? Então eu tava sem esse tesão, certo? Em criar. Eu vou estar subindo este áudio numa plataforma, certo? Creio que no Spotify, eu não sei, vou ver aqui em quais plataformas eu vou estar subindo esse podcast, mas ele de fato será um podcast. Mas essa imagem, essa filmagem vai estar também no meu canal do YouTube. Negócio de Diversão é o nome do canal. Lá eu produzo bastantes conteúdos criativos, tá vendo que tipo assim, sobre criação, certo? E eu tive um devaneio, vai ser lançado, certo? Vai ter subido, eu não sei porquê, mas toda vez que eu falo a palavra subido, agora eu lembro do Pedro Sobral, e tá complicadíssimo falar essa palavra de subido. Toda vez, falar o subido, eu lembro de você. Não sei se esse vídeo chega até você, mas tá aí esse áudio, eu lembro. E sobre criatividade, né? A gente falando sobre criatividade. Aí eu comecei a ter um devaneio sobre, agora mais cedo, falei assim, pô, eu vou criar esse podcast. E na verdade é o seguinte, acabei de subir lá no meu Instagram, julioteodoro.farm, uma caixinha de perguntando o que eu já ajudei as pessoas, certo? E vai ser uma série, onde eu sempre, no mesmo dia que eu subir esse podcast, eu vou estar subindo lá no meu Instagram uma caixinha, não com esse mesmo tema, mas a gente vai melhorando a cada dia mais, melhorando a performance. E o que acontece? Eu falei assim, olhei pra dentro, sabe? Eu olhei pra dentro e comecei a falar e ver assim o seguinte, igual quando a gente olha pra dentro de uma cisterna, certo? O meu pai, ele lá na fazenda, a gente morava no topo tipo assim, do morro, e lá tinha pouca água, certo? Na verdade ainda tem pouca água porque a gente ainda não furou um poço artesiano lá, mas lá na fazenda, tipo assim, ele deve ter furado em volta da sede da casa, na faixa de umas 6 cisternas, sempre buscando água, certo? E a água, ela nem sempre, tipo assim, a gente já furou uma de 15 metros que não deu água, tipo, numa intermediária onde foi encontrada a água. Mas eu não sei porque eu entrei nesse ponto, mas o que eu queria falar em relação ao olhar para dentro, certo? Quando você olha para dentro de uma cisterna, se ela for muito funda, você vai ver só um reflexo ali, certo? Mas ela sempre tem um fundo. E ela reflete aquela água que ela tem lá dentro, certo? E eu comecei a olhar para dentro
e ter esse devaneio, certo? Tipo assim, de várias, você vai vendo, quando você pula uma cisterna, eu já ajudei ele diversas vezes, você vai vendo as camadas da terra. E cada nível de profundidade, a gente já chegou na mais funda que a gente já furou, a gente já chegou ali na camada, na laje, certo? A rocha preta. E para poder quebrar mais que aquilo, teve que, tipo assim, usar bomba, tipo, uma loucura. E o que acontece? Quando você olha para dentro, você vai vendo, você vai passando nos primeiros níveis de camada, certo? Quando você olha para dentro de quê? Para dentro de você mesmo. Existem diversos níveis de camada. E quanto mais fundo você olha, mais difícil vai ficando o acesso, certo? E olha só para você ver, lá vai precisar furar um poço artesiano, certo? E nesse poço artesiano vai precisar atravessar a rocha, certo? Para poder buscar água mais profunda, certo? Uma água mais abundante. E eu creio que eu nesse processo de olhar para dentro, eu consegui olhar tão fundo, passar aquela rocha, que eu encontrei uma água pura e limpa, certo? E eu pensei o seguinte, cara, eu não preciso ficar trazendo conteúdos rasos para os meus canais, certo? Eu não preciso ficar trazendo só sacadinhas de transformação, sacadinhas de detalhe que vai impulsionar. Eu falei assim, eu vou trazer água, mas é muita água para esse povo, certo? Para quem me acompanha, para quem realmente tá afim de mudar de verdade. Para quem quer... E tipo assim, que mudança? Ah, Júlio, o que você está falando de mudança? Para quem realmente quer beber uma água limpa, certo? E não é tipo assim, uma água suja de notícias poluídas que vêm de morte, de trauma, de coronavírus morrendo todo mundo, certo? É beber uma água igual, tipo assim, aqui você vai ver uma infinidade de livros que eu já li. Todos esses livros estão dentro, certo? Toda a informação que eu já colhi está aqui dentro, certo? E é uma cisterna muito profunda, cheia de água, água limpa mesmo, certo? Que você, para quem está me assistindo ou ouvindo, vai precisar ter a disciplina, certo? E a força de vontade de cavar o mais profundo possível, certo? Olhando para dentro de você, todas as coisas que eu falar, palavras que eu citar, livros que eu citar, vai ser extremamente importante na sua jornada, porque você vai estar cavando, certo? A sua própria cisterna, cavando a sua cisterna para olhar para dentro de você, para você ver que você consegue extrair a água mais pura que tem dentro de você, certo? E isso vai vir em diversos formatos, certo? Esse formato que eu estou conversando com você aqui hoje de áudio, de vídeo, é um formato da minha água, certo? Da minha água pura. E vai vir outros formatos, certo? Lá na minha caixinha do Instagram também vai ser. E muita gente está buscando assim, a fórmula perfeita das vendas, certo? Eu tenho aqui o livro dos 10 mandamentos, a Bíblia de vendas, que é os 10.5 mandamentos de vendas, sacadas incríveis de vendas. Só que só esse conteúdo, ele não gera profundidade. O livro inteiro, ele gera profundidade quando? Quando você conecta, certo, a informação, certo? Porque o que acontece? Quando você fura uma cisterna, certo? A água ela não está empoçada ali. Existe um canal subterrâneo onde os seus olhos não veem, mas existem diversos canais por baixo da terra onde flui águas, certo? Flui águas puras. Por quê? Chove, passa, ali dentro da terra faz canais, rios mesmo, e esses rios são águas limpas e cristalinas. Mas é aquele lance, você precisa olhar para dentro de você. Eu não faço ideia da extensão que será esses podcasts, esses vídeos, porque eu quero trazer conteúdos ricos, certo? E eu não sei a quantidade, em termos de tempo e horas, o conteúdo quão profundo ele vai ser, porque às vezes 1 segundo
ele vai ser o necessário de atingir a profundidade mais máxima da sua cisterna, da sua profundidade, e encontrar o canal de água que flui em você. Ou talvez a gente vai gastar vários podcasts aqui para poder encontrar esse canal de água que flui dentro de você. E um detalhe extremamente importante é que pode ser 1 hora, 10 minutos, você só precisa ter a paciência e a disciplina de ouvir, escutar e o mais importante, executar. Todas as coisas, e eu sempre vou deixar aqui para você um desafio, certo? Sempre nos finais de todo podcast, de todo vídeo, de tudo que você for me acompanhar, a partir de hoje eu vou te lançar um desafio, certo? O desafio ele vai servir para você entrar em ação. Porque o que acontece? Eu tive diversos ciclos na minha vida. Ciclos onde eu abracei o mundo e toda a informação. Estudei muito, muito, muito mesmo. Executei, mas eu mais estudei do que executei. Hoje eu vou executar numa infinidade muito maior do que eu estudo, certo? Eu vou passar, vamos pegar em termos de horas, de cada 10 horas do meu dia, 1 será estudando, 9 será executando, será colocando em prática. E foi olhando para dentro, certo? Que eu consegui visualizar esse detalhe que estava faltando no meu ponto de virada, ponto de disrupção, onde a gente que tem um ponto, um ponto disruptivo para quê? Para exponenciar, certo? Para poder crescer e crescer em níveis exponenciais. Para você que não sabe o que é exponencial, estuda aí, busca na matemática, na física, onde você quiser o conceito de exponencial, certo? Mas é crescente que não é ordinário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 6, 9, 16, 32, 64, certo? Exponente. Mas beleza. E vamos lá. O que acontece? Eu comecei todo esse conteúdo falando sobre criatividade. Aí eu pensei assim, e eu sempre gosto de buscar a raiz da palavra, certo? A gente pega assim, criatividade, certo? Então, criatividade é a ação, certo? É a atividade de criar, certo? É a atitude de criação, de você criar. Aí eu pensei assim, gente, o que acontece que eu estou com bloqueio de criatividade? Eu estou com um problema de criatividade. É porque eu estava nesse momento de introspecção, certo? Buscando a minha identidade, buscando, cara, quem que é o Júlio? O que o Júlio faz? Que palavras transformadoras o Júlio leva, certo? E eu pensei o seguinte, eu consegui enxergar que é o seguinte, eu sou uma cisterna, certo? E não é só de um canal, certo? É de um oceano ali por baixo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que conectei diversos assuntos ao longo da minha vida. Eu nunca fui uma pessoa de focar em um único tema, certo? Eu estudo tudo, de tudo quanto é forma, certo? Porque a gente tem os nossos sensores, então eu consigo aprender sentindo, consigo aprender escutando, ouvindo, né? Enxergando no meu paladar, certo? Isso aí são a nossa forma sensorial de aprender. E aprendo de tudo quanto é forma, certo? E todo quanto é tipo de conhecimento, desde esportes, a tecnologia, a ciência, e isso é uma loucura, certo? Porque o que acontece? Eu não estava fluindo. E tipo assim, eu estava paralisado. Minha água estava represada. Ela não estava fluindo, certo? A minha profundidade de cisterna, eu só estava juntando água ali. E foi aí que eu tive essa ideia, essa sacada de criatividade, certo? A minha criatividade estava bloqueada porque eu não estava criando, certo? Eu não estava criando novas possibilidades. Não estava botando em prática. Por isso que, tipo assim, eu me sentia bloqueado para poder fazer um vídeo. Por quê? Porque eu não estava criando. A partir do momento que eu peguei essa câmera aqui e comecei
a criar possibilidades, criar vídeos, cara, mudou, certo? A ideia mudou. A partir do momento, deixa eu... Bom, a partir do momento que eu falei assim, cara, eu vou sair dessa zona que eu tô, porque é o seguinte, o momento de introspecção, você não pode permanecer nele por muito tempo, certo? Porque se você olhar demais para dentro e você não conseguir focalizar nas coisas certas e corretas, você pode entrar em alguns estados, certo? Alguns estados de ansiedade, alguns estados depressivos, de tristeza, e todos eles se conectam, certo? E você precisa entrar num estado de ação para poder inundar o seu corpo de alguns marcadores bioquímicos, como serotonina, noradrenalina, adrenalina, hormônios como testosterona, para o quê? Para poder te impulsionar, certo? Então você precisa fazer. Então o processo criativo, ele vem e acontece com a melhoria contínua. E eu tive, como que eu já te falei, foi olhando para dentro, certo? E a minha esposa, ela até ficou preocupada porque eu tive um tempinho de bad mesmo, porque tipo assim, eu fiquei extremamente paralisado, certo? E hoje eu falo isso porque ela não conseguiu, ela ainda não conseguiu, não sei se ela vai assistir isso, mas eu não tive esse diálogo com ela e não falei que eu estava num momento tipo assim de introspecção mesmo, olhando para dentro, questionando vários pontos do meu processo evolutivo, e isso é importante, certo? Para poder evoluir, você precisa ressignificar o que você já fez, mudar o contraste do que você aprendeu, aplicou, estagnou, certo? Você precisa ressignificar aquilo que você, no estado atual que você está, para quê? Para poder crescer, certo? Para sair do seu estado. Tipo assim, e é interessante, é um processo interessante. Eu achei dolorido, certo? Não foi um momento fácil, foi doloroso entrar nesse processo de questionamento, porque a gente sai do comodismo, certo? A gente sai do lugar que a gente está. O simples fato de você se questionar, você já começa a questionar determinados pontos da sua vida atual, certo? Às vezes você está num momento confortável e se você entrar sem sair do lugar, parado numa cadeira, você começar a entrar num processo introspectivo, furar a sua cisterna, você vai, a cada camada que você vai, a cada camada, e isso, sua zona de conforto, quanto mais profundo você vai, mais desconfortável certo? Mais complicado para poder furar aquela cisterna. Quanto mais profundo, é mais difícil, certo? E se você estiver disposto a se jogar e furar uma cisterna aí para encontrar um rio fluvial aí, agora fugiu o nome, um canal de águas limpas dentro de você, você vai ter que se jogar de cabeça mesmo, igual eu me joguei, certo? Eu tinha disposto. E o que acontece? A gente vive numa sociedade aí que não está disposta a sentir dor, certo? Logo já quer tomar um dipirona, um analgésico, uma doralgina, porque ninguém está disposto a sentir dor. E isso é fisiológico, certo? Nosso corpo, ele não gosta de dor, ele adora o prazer, mas ele não gosta de dor. E com a indústria farmacêutica que temos hoje, ficou muito fácil você fugir da dor, certo? Entrou num processo de tristeza, você toma um antidepressivo, você entrou numa dorzinha de cabeça ali, que alguma coisa está te incomodando, você já toma um remédio para dor de cabeça, deu uma dor de estômago, você já toma um remédio para o estômago. E a sociedade está mimizenta, certo? Onde eu falei isso ontem na live do desafio 10K. A sociedade está com mimimi, não está aguentando a sentir dor, certo? E você olhar para dentro é doloroso. É doloroso para você, é doloroso para as pessoas que estão à sua volta, porque você vai entrar num processo de questionamento que, tipo assim,
é complicado. Eu agradeço imensamente a minha esposa que está ao meu lado e me apoiou nesse momento. Tipo assim, foi um pouco conturbado para ela me ver nessa situação, mas não era um processo. Hoje mesmo eu estou estimulando ela a estudar e a entrar no mundo da tecnologia, certo? Para ela estudar processos gráficos, ser designer gráfico, estudar Photoshop, entrar no mundo da criação digital, certo? Estou estimulando, mas eu não quero ser chato e intrometido em momento algum. Eu não quero forçar uma situação para ela. Eu quero que isso seja um processo de criação divertido, porque o processo de criação ele tem que ser divertido. Tem que ser legal você criar coisas e situações. Então eu fico tipo assim, eu mando para ela, instalei o Photoshop no computador dela. Hoje mesmo mandei um curso de Photoshop para ela, introdutório mesmo. O YouTube ele é lindo, ele é incrível e é gratuito. Então, tipo assim, tem muita coisa gratuita e incrível no YouTube que você nem imagina. Mandei pra ela e ela falou assim: você vai ficar feliz se eu fazer? Aí o negócio o questionamento é o seguinte: não é se eu ficar feliz, eu sou feliz, certo? Eu estava em um momento cíclico da minha vida onde eu me questionei, eu me coloquei em uma posição questionável e foi de propósito, certo? Foi de propósito. Por quê? Porque eu tenho um propósito de crescimento. Por isso que foi de propósito. Eu entrei num processo questionativo, eu não estava triste. Eu estava me questionando, certo? O conteúdo que eu trago é relevante? Se for relevante, fala aqui nos comentários, certo? Se você chegou aqui até nesse momento, já tem quase 20 minutos. E é relevante? Faz diferença? Você conseguiu aprender alguma coisa até esse presente momento? Se aprendeu, show. Entendeu? Foi nesse processo de questionamento. E eu falei isso pra ela e eu ficarei extremamente feliz, mas eu quero a felicidade dela, certo? Da mesma forma que eu quero a sua felicidade, eu quero o seu crescimento. E esse conteúdo que eu trouxe aqui sobre criatividade hoje, a gente vai chegar ao final, vamos encerrar, estamos caminhando para o final aqui. E toda essa história, esse conhecimento sobre criatividade, sobre criação, processos criativos, certo? Ele serve para você aplicar nos seus negócios, na sua vida, certo? Ah, Júlio, como que eu saio de uma tristeza, de uma ansiedade que eu tô, de um processo? Eu não consigo vender, Júlio. Você precisa criar estratégias, você precisa ser criativos. Ah, mas eu não estou conseguindo vender. Sai na rua oferecendo de 1 a 1. Aí você pega, entra num processo de introspecção, olha pra dentro e fala assim: o que eu aprendi nessa... Você pega uma avenidona da sua cidade, eu já fiz isso, e sai vendendo para todo mundo, oferece de porta em porta, oferece para todo mundo que está na rua e faz uma venda. Aí você entra num processo de introspecção e fala assim: o que eu aprendi ao fazer isso? Certo? A entrar nesse questionamento, entrar nessa avenida aqui e vender esse produto meu aqui. Aí você fala assim: eu aprendi que as pessoas... Lógico, tenha uma consciência, tenha um olhar consciente. Aí eu aprendi que as pessoas se comportam desse jeito, quando eu falo tal palavras, elas se despertam, elas ficam de tal jeito. Você pode aplicar isso no mundo digital também, certo? Crie 10 vídeos e veja como as pessoas se comportam, assistam esses vídeos e comece a replicar esse conteúdo, começa a fazer formas diferentes, certo? Então o processo de criação, ele vai demandar você executar, você fazer coisas novas. E às vezes nem é fazer coisa nova de inovação, é fazer a mesma coisa de formas diferentes para não repetir erros antigos e começar um processo de criação, certo? Já bati muita testa repetindo coisas, repetindo situações, e eu hoje mesmo na minha empresa vou começar a refazer algumas coisas, refazer algumas situações, módulos operantes da minha empresa. Para quê? Para acontecer o crescimento, certo? E o crescimento ele vai vir com a sua criatividade. Foi muito show o conteúdo que eu trouxe aqui hoje, pelo menos para mim. Foi muito show, espero que para você tenha sido uma experiência show. Compartilhei coisas da minha vida, compartilhei aprendizados, compartilhei
técnicas de venda, certo? Como que eu aprendi a vender. Eu era uma pessoa bloqueada para vendas e eu compartilhei com você como que eu fiz para poder desbloquear. Eu mesmo peguei uma avenida de várias cidades. Eu já rodei o Brasil aí vendendo para poder desbloquear a venda que tem em mim, certo? Eu sabia todas as técnicas de venda, mas eu não conseguia desbloquear esse negócio, aquela sensação de tipo assim, de vender para a pessoa. Não sei se acontece isso com você, mas hoje eu vendo. Tá, um detalhe também importante. Talvez você queira ser um vendedor dos nossos produtos e nem tá isso aqui no script. Eu sou coprodutor do Modern Ultra Gold, certo? E antes eu já vendia isso aqui, mas eu não conseguia desbloquear. Falava assim, gente, será que isso aqui realmente vai ajudar uma pessoa? Era um questionamento. Pela formulação, sim, vai ajudar as pessoas, tem os benefícios, diversos benefícios, mas toda venda você tem que colocar na sua consciência que você está ajudando alguém, certo? Você precisa encontrar o benefício do produto para o cliente. Aí sim a sua venda vai ser consciente, vai fluir. Se você não encontrar verdade no produto que você está vendendo, você nunca vai conseguir desbloquear a venda. E foi como que eu aprendi a vender? Vendendo. Nossa, eu tomei muito não. Quando você sai na rua aí vendendo, você toma muito não. Por quê? Porque você tem que achar o cliente ideal ali. A internet hoje ela tá aí para poder facilitar, porque você já pode ir diretamente na porta do cliente ideal, certo? Você não precisa rodar de pé em pé, de pessoa em pessoa, certo? E eu fiz isso depois de graduado, certo? Com uma formação, um diploma, mas eu fiz isso para aprender, certo? E depois, quando eu entrei nesse processo de introspecção, que eu vi diversas coisas e aprendizados que foi determinante para o meu crescimento como pessoa, empresário, empreendedor, certo? Pai, esposo e é isso tudo, certo? Agora, bora lá, vamos pra cima. Foi um prazer, nosso primeiro podcast do Negócios e Diversão. Certo? Por quê? Porque eu falei de processos evolutivos, falei de coisas divertidas e falei de negócios para o seu crescimento pessoal. Certo? Então, bora lá, se inscreve, curte, compartilha esse podcast com alguém que seja relevante para você. E se ele foi relevante para você, deixa um comentário aqui também, certo? Todos os sábados teremos podcast para você. E eu pretendo trazer convidados. Diversos convidados, vários convidados, para poder compartilhar com vocês processos de crescimento e aprendizados e técnicas e ferramentas, tudo que possa agregar, certo? Para quê? Para a gente crescer junto. Falou, até mais!